No Saber Direito desta semana, o curso é de Direito Penal. Você vai aprender o que são os crimes funcionais previstos no Código Penal: peculato, concussão, corrupção passiva, prevaricação, dentre muitos outros. As aulas são com a professora Ana Maria Prates Barroso. Olá, meu nome é Ana Maria Prates. Nós vamos trabalhar com direito penal. Eu sou professora de direito penal há vários anos, advogada na área penal e administrativo sancionador, mestre em direito e doutoranda em direito penal. Nós estamos tratando de crimes funcionais. E na aula de hoje nós vamos tratar de crimes funcionais em espécie previstos no Código Penal. O Código Penal prevê do artigo 312 ao 326 diversos crimes funcionais. Hoje nós vamos tratar dos crimes funcionais previstos entre o 312 até o 317 do Código Penal. Na aula 3, nós vamos tratar dos demais crimes funcionais previstos no Código Penal, que serão os dos 318 ao 326. Então vamos lá? O primeiro crime funcional previsto no Código Penal é o peculato. Ele está lá no 312. Não só no 312, nós vamos ver que também o 313 trata do peculato. O peculato diz assim: apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Aqui é o 312 caput do Código Penal. O caput do Código Penal traz duas espécies de peculato. Peculato apropriação, apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo. E o peculato desvio, desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Então, nós temos duas espécies de peculato: o peculato apropriação e o peculato desvio. Aqui é inerente que o servidor público tenha posse desse bem, que ele tenha posse desse valor, desse bem, porque ele vai se apropriar de algo que já está sob o comando dele ou vai desviar algo que está sob o comando dele. Na realidade, aqui, nós temos uma situação diferente do peculato furto, que está contemplado no parágrafo 1º. O que diz o parágrafo 1º quanto ao peculato furto? Aplica-se a mesma pena, a pena é de 2 a 12 anos, se o funcionário público, embora não tenda a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário público. Então, se eu já estou na posse do bem e me aproprio ou desvio um certo valor, um certo bem em proveito próprio, eu respondo pelo caput do 312, que é o peculato desvio ou peculato apropriação. Agora, se eu não tenho a posse do bem, mas me valho da condição de servidor público para pegar este bem e tê-lo indevidamente, eu tenho o peculato furto, em que eu subtraio a coisa, mas para que eu possa tê-la indevidamente. Então, na realidade, quando aqui o Código Penal, tanto no 312 caput quanto no 312 parágrafo 1º, ele vem englobando 3 figuras, né? Apropriação, desvio e furto. Apropriação e desvio depende de você ter a coisa sob sua guarda, o seu poder. O furto já não. Você, na realidade, subtrai algo valendo-se da condição de servidor público. Lembra, aqui o servidor público se vale da condição dele como servidor público. Ele se vale da facilidade do cargo ou da função para que possa realizar esse tipo de delito. É um delito contra o patrimônio público, contra o patrimônio da administração pública.
Em que momento esse crime se consuma? Esse crime se consuma no momento em que este bem ou esta coisa ou este valor sai da esfera da administração pública. A partir do momento em que este bem já não está mais na administração pública ou está na pessoa do servidor público ou de terceiro, lembra, não precisa ser só interesse dele ou de terceiro, ocorre a consumação do crime de peculato. Então, se eu já tenho um bem, que eu me valho desse bem, pego o bem, me aproprio dele e fico com esse bem, eu, na realidade, naquele momento em que eu retirei o bem da administração pública, eu me apropriei indevidamente, eu já respondo pelo crime de peculato, cuja pena varia de 2 a 12 anos, além de multa. Este crime é um crime que nós chamamos de crime funcional impróprio. Se eu não fosse servidora pública e praticasse a apropriação de um bem que não me pertencesse, eu responderia pelo crime de apropriação indébita previsto no Código Penal. Se eu não for servidora pública e subtrair um bem que não me pertence, eu respondo pelo crime de furto previsto no artigo 155 do Código Penal. Por isso que é um crime funcional impróprio. Uma outra questão. Há um posicionamento que no crime de peculato é um crime material. E o que é um crime material? É um crime que exige o efetivo prejuízo da administração pública. Existe uma conduta entre o crime de mera conduta e o crime material. O crime material pressupõe esse resultado, que no caso, de acordo com o STJ, é o prejuízo da administração pública. O crime de mera conduta, ele se consuma apenas com a conduta. Aqui não. O peculato é um crime material, pois depende deste resultado. O resultado é o prejuízo. Ainda no crime de peculato, o artigo 312, parágrafo 2º, traz o chamado peculato culposo. E ele diz assim: se o funcionário público concorre culposamente para o crime de outrem, ele responde com pena de detenção de 3 meses a 1 ano. É o chamado peculato culposo. Então vamos lá. No 312 caput, parágrafo 1º, pressupõe o dolo, a intenção de fazê-lo. É o peculato doloso em que a figura do dolo é inerente. Já no 312, parágrafo 2º, com uma pena bem menor, a lei também pune aquele servidor que não foi diligente, que foi negligente, que foi imprudente. Como, por exemplo, o servidor que tem a guarda do bem, mas não guarda o bem de forma devida. E em razão da sua negligência, da sua ausência de diligência, outrem pratica o peculato. Ele não concorreu de forma dolosa, ele não quis se apropriar do bem, ele não quis subtrair o bem, mas em razão da ausência de diligência dele, ele vai responder pelo peculato culposo. Lembra que na culpa não há intenção, mas há imprudência, imperícia ou negligência. Aqui a lei pune o servidor público que não foi diligente e, em razão da ausência de diligência dele, houve a prática do crime. Presta atenção, não é só o fato do servidor público não ser diligente. A punição não é por isso. A punição é que, em razão da não diligência dele, houve um outro crime. Mas a lei ainda é um pouco benéfica nesse peculato culposo. Ela diz assim: no caso do parágrafo anterior, ou seja, no caso do peculato culposo, a reparação do dano se precede à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta.
Lógico que o legislador, quando trata de culpa, ele realmente traz uma punição menor do que quando se trata de dolo. Não resta dúvida quanto a isso. Então, o que a lei disse aqui é o seguinte: no caso do peculato culposo, que foi aquele que o servidor público concorreu para outro crime em razão de não ter sido diligente, se ele repara o dano, se ele devolve o valor que foi objeto do peculato antes da sentença, não haverá pena. Se ele devolve este valor após a sentença, a pena é reduzida pela metade. Além dos crimes de peculato, apropriação, peculato desvio, peculato furto e peculato culposo, o artigo 313 traz um chamado peculato mediante erro de outrem. E diz assim: apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu por erro de outrem. A pena aqui é menor, é reclusão de 1 a 4 anos. E o que é isso? Peculato por erro de outrem. O que caracteriza o fato de você responder pelo 313 do Código Penal? Vamos exemplificar? O servidor público, o agente público, recebe uma quantia que não deveria ter recebido. Uma quantia que alguém na administração pública lhe deu mediante erro. E ele se apropria deste valor, mesmo sabendo que é errado. O dever do servidor é sanar o erro e não se apropriar dele. Então, o que o Código Penal disse? É crime, peculato mediante erro de outrem. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Temos peculato, apropriação, peculato, desvio do 312 caput, peculato furto do 312, parágrafo 1º, peculato culposo do 312, parágrafo 3º, e o peculato mediante erro de outrem, que é do artigo 313 do Código Penal. Mas a lei não para por aí. Além desses peculatos que nós falamos, do 312 e 313, há também o chamado peculato eletrônico, que consta em 2 dispositivos do Código Penal, o 313-A e o 313-B. São dispositivos recentes em relação ao Código Penal. Vieram neste século. Nós sabemos que o Código Penal é de 1940, do século passado. Então, a lei, acompanhando essa evolução tecnológica que a administração pública faz parte, também se preocupou em punir inserção de dados falsos, inutilização de dados, mudança, alteração de dados que afetam a administração pública como um todo. Por isso, o chamado peculato tecnológico. A doutrina também chama essas duas espécies, esses 2 peculatos, também de crime funcional tecnológico. Na realidade, crimes hoje, dentro de uma era digital, que vão além do papel, do contato físico, são crimes que são praticados através de meios tecnológicos. E o que diz o 313-A? O 313-A, um peculato tecnológico, ele trata da inserção de dados falsos em sistema de informações. Ele diz assim: inserir ou facilitar o funcionário autorizado a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública com o fim de obter vantagem devida para si ou para outrem ou para causar dano. Pena de 2 a 12 anos e multa. Então, aqui, o servidor público autorizado com interesse de vantagem indevida ou com a intenção de causar dano, não precisa ser apenas com interesse de recebimento de vantagem devida, ou para causar dano, ele insere dados falsos, ele exclui
indevidamente. Lembrando que esse funcionário tem que ser o funcionário autorizado. Não basta que seja qualquer agente público. O agente que responde por este crime é o agente autorizado. Ele insere ou facilita para que alguém o faça. Ana, e se o agente público que faz isso não é o agente público autorizado? Ele responde pelo 313-A? Não, não responde. A conduta penal tem que ser típica e de acordo com os termos legais. Se a lei diz o funcionário autorizado, somente responderá por este crime se ele for o funcionário autorizado. Então, o agente não autorizado que insere, modifica ou exclui dados, ele pode talvez responder por uma falsidade, que é um crime comum, mas não responderá pelo 313-A. Lembra, o fato de você não ter um crime funcional típico para aquela conduta não impede o servidor de responder por um crime comum. Não impede. O servidor não responderá apenas por estes crimes. Este é um exemplo claro. Servidor público não autorizado que inseriu dados falsos no sistema da administração pública. Não é o 313-A. A conduta dele será típica pelo 313-A. Um outro peculato eletrônico que nós temos, ele está no 313-B. E ele diz assim: modificar ou alterar o funcionário, o sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente. É o crime de modificação ou alteração não autorizada do sistema de informações. Olha a diferença que nós vamos ter do peculato do 313-A para o peculato do 313-B, ambos peculatos eletrônicos. Lá no 313-A, deve ser um servidor autorizado que insere ou facilita a inserção ou exclui dados. Tem que ser o funcionário autorizado. A pena, inclusive, é maior, de 2 a 12 anos. Já no 313-B, que trata de modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações, ele, na realidade, coíbe a ação física de alterar o próprio sistema ou programa de informática. Aqui você é punido não em razão dos dados que você colocou indevidamente ou excluiu. Você é punido por alterar o próprio sistema de informação, desde que não tenha sido ordenado para tanto. Interessante lembrar disso também. A outra diferença é que no 313-A, na inserção de dados falsos, exige-se que o funcionário seja autorizado. Já no 313-B, este funcionário pode ser qualquer funcionário público e não necessariamente o funcionário autorizado. Nós vimos então que em relação ao peculato, nós temos o peculato desvio e peculato apropriação, ambos previstos no 312 caput. Peculato furto, previsto no 312 parágrafo 1º. Peculato culposo, previsto no 312 parágrafo 2º. Peculato mediante erro de outrem, previsto no 313. E o peculato eletrônico, que é previsto no 313-A e no 313-B. Então, nós temos 6 figuras de peculato e várias condutas típicas em 4 dispositivos penais do Código Penal. Bom, o artigo 314 do Código Penal, ele traz o chamado crime de extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. Ele busca tutelar o regular andamento das atividades administrativas.
Então, é um crime subsidiário. O que eu quero dizer com isso? Se a conduta de extravio ou inutilização foi decorrente de recebimento de vantagem indevida, você não responde pelo 314, você vai responder pela corrupção, pelo 317, nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, somente haverá o crime do 314 se não houver o recebimento de vantagem indevida. Isso que é o crime subsidiário. Então, o 317 vai prevalecer em tendo recebimento de vantagem indevida. Vamos fazer a leitura do artigo? Ele diz assim: extraviar livro oficial ou qualquer documento de que tem a guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente, reclusão de 1 a 4 anos. Olha, só responde se o servidor tinha a guarda do cargo. Se a guarda do documento. Se ele não tem a guarda deste documento, ele não responde pelo crime do 314-A. Eu, servidora pública, extravio um documento do qual eu não tenho a guarda. Eu não vou responder pelo 314. Eu só vou responder pelo crime de extravio ou inutilização de livro ou documento se aquele documento estava sobre a guarda. Foi um terceiro, ou seja, um funcionário que não era incumbido da guarda, um outro, que inutilizou este documento. Ele vai responder como se fosse um particular, lá pelo 337 do Código Penal. Mas eu não respondo como servidora pública. Ué, então não vai ser um crime funcional? Aqui há situações em que a lei exige que, além de servidora pública, eu tenha que ter algumas características para poder tipificar aquela conduta. 314 é um deles. Não basta ser servidora pública, é a servidora que detém a guarda do documento. Antes da gente passar para o próximo dispositivo, que é o 315, vamos fazer um quiz? O funcionário público X, sabendo que seu colega Y irá entrar na repartição, deixa a porta do prédio da sala aberta. O colega Y entra na repartição e subtrai objeto da administração. Nesse caso, X responde por peculato apropriação e Y por peculato furto simples. Vamos ler todas as respostas, depois a gente volta em todas. X e Y respondem por peculato furto. X responde por peculato furto e Y por peculato apropriação. X responde por peculato culposo e Y por peculato furto. Então vamos lá. Eu, servidora pública, deixo intencionalmente a porta da sala aberta para que alguém entre na sala e subtraia bens. Eu não estou fazendo de forma culposa, eu estou fazendo de forma dolosa. Que crime que eu pratiquei? O crime do 312, parágrafo 1º, peculato furto. E aquele terceiro que entrou para subtrair, sendo particular ou sendo servidor público, pela teoria monista, ele responde pelo mesmo crime que eu respondo, peculato furto. Lembra? O particular, quando pratica um crime junto com o servidor público, ele responde pelo mesmo crime do servidor público, salvo se consta disposição expressa. Isso aqui não é peculato por erro de outrem? Não. Eu responderia por um peculato por erro de outrem se eu, de forma negligente, naquele dia esqueci de trancar a porta. Esqueci de trancar a porta. E alguém veio e furtou. Quem veio vai responder por um crime e eu por peculato mediante erro.
mas não houve, não houve. Então, ambos responderão por peculato furto. A alternativa correta é a alternativa B. X e Y respondem por peculato furto, porque X era servidor, dolosamente deixou a porta aberta para que Y subtraísse os bens da repartição. Alternativa correta, alternativa B. Bom, nós tínhamos falado de todas as formas de peculato, falamos do artigo 314, que é extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento pelo servidor público que tem a guarda. E nós temos um outro crime, que é o previsto no artigo 315 do Código Penal. Ele chama-se emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Aqui, assim como o artigo 314 do Código Penal, ele exige uma qualidade especial do servidor público. Não é qualquer servidor público que pratica este crime. O servidor público, para praticar o crime do 315, é o funcionário público que detenha o poder de administração das verbas ou rendas públicas. Vamos fazer a leitura do dispositivo? 315 diz assim: dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei, detenção de 1 a 3 meses. Então, o servidor público que tem a gestão, a administração dessas verbas ou rendas públicas e dá a ela uma destinação diversa da prevista em lei, estará enquadrado no artigo 315 do Código Penal. É interessante que esse crime é o crime mais antigo contra as finanças públicas, que veio previsto no Código Penal. Antes mesmo de previsão de outras leis contra esses crimes de finanças públicas, antes mesmo. E uma outra questão aqui é que, para que haja caracterização do crime, o servidor público não precisa ter vantagem indevida em proveito próprio ou alheio. Então, eu hoje, servidora pública, que dou uma destinação diversa às verbas e rendas públicas da que está prevista em lei, eu não preciso ter vantagem. Mesmo que eu não tenha tido vantagem alguma, mesmo assim, eu respondo pelo crime do artigo 315 do Código Penal. Então, nós vimos até agora praticamente só 3 espécies de crime, né? Porque o peculato, ele englobou praticamente todos. Foi o peculato, na realidade, o extravio, sonegação e inutilização de livro ou documento e o exercício irregular de verbas ou rendas públicas. E o artigo 316, ele vem trazendo a concussão. Vamos trabalhar com a concussão junto com a corrupção, que está prevista no artigo 317. Nós temos a concussão, 316 do Código Penal, e corrupção passiva, 317 do Código Penal. A concussão, ela é um crime que desde 2020, com o pacote anticrime que foi publicado em 2019, com a entrada em vigor em 2020, ele teve uma pena equiparada à pena de corrupção, que atualmente é uma pena que varia de 2 a 12 anos de prisão. Então, quem pratica, o servidor que pratica a concussão ou a corrupção, terão a mesma pena, contudo, serão enquadrados em dispositivos diversos. Vamos fazer a leitura dos 2 dispositivos em conjunto para a gente poder trabalhar com os traços que são similares e o que diferencia um crime do outro. O que diz o 316 que trata da concussão? 316 do Código Penal. Exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Vamos para o 317? Aí a gente volta ao 316. 317. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função
ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. Pena também, variando de 2 a 12 anos. O que vai diferenciar um crime do outro? São dois crimes funcionais. A concussão é uma espécie de extorsão praticada pelo servidor público. O servidor público, valendo-se da qualidade servidor público, impõe, exige, determina, ordena o pagamento de vantagem devida. Então, na concussão, ele faz uma exigência baseada no poder inerente ao cargo público. É uma extorsão praticada pelo servidor público com o intuito de ter vantagem indevida. E olha que interessante, a lei fala, ainda que fora da função ou antes de assumi-lo em razão dela. Exemplificando, eu vou assumir um cargo público em que eu sei que neste cargo público eu posso tomar decisões no sentido de favorecer uma determinada empresa. Então, mesmo antes de assumir, eu já procuro a empresa e digo, estou assumindo na próxima semana. E posso lhe dar uma decisão que favoreça. E exijo que este particular, que este terceiro, me dê uma vantagem devida para que eu possa realizar aquele ato, viu? Eu nem na função eu estava, mas eu realizei a pretexto, antes, utilizando-se daquele cargo ou função que eu ainda vou exercer. E tem um ponto aqui. A lei, já por interpretação jurisprudencial, entende que não é necessário o recebimento da vantagem devida para caracterizar o crime. Neste exemplo que eu dei, eu apenas exigi, mas o particular não me paga. Mesmo assim, estará caracterizado o crime de concussão do artigo 316 do Código Penal. Então, não há a exigência de recebimento para a configuração do crime. Eu não preciso receber determinado valor para a caracterização do crime. Basta exigir, basta determinar, basta impor àquele terceiro que ele tem que me dar uma vantagem devida que o crime está caracterizado. E o que vai diferenciar isso do 317, que é a corrupção passiva? O 317, lembra que o 316, que é a concussão, é uma extorsão. Ele fala em exigência. O 317 fala que é a corrupção passiva, solicitar ou receber, ou aceitar promessa. Então, no 317 eu posso solicitar, eu não exijo. Se eu exigir, eu vou para o 316. Eu solicito. Ou você, terceiro, me paga e eu aceito. Ou eu nem recebo. Eu só aceito a promessa. Terceiro, um particular, chega para mim e digo, vou lhe dar algo se você fizer isso. Eu respondo corrupção passiva. O particular me paga uma vantagem devida, eu respondo corrupção passiva. Eu solicito do particular uma vantagem devida, eu respondo corrupção passiva. Viram que aqui, pela própria estrutura do crime, também não se faz necessário o recebimento da vantagem devida. Vimos que aqui basta solicitar, basta aceitar a promessa que eu já estarei enquadrada no crime de corrupção passiva. Então, eu não recebi valor nenhum, eu só pedi. Virei e falei, olha, dá um dinheiro aí para eu poder dar um parecer, para eu poder, na realidade, dar uma sentença, para eu dar uma decisão favorável. Só o fato de solicitar já é corrupção passiva. E aqui tem uma situação idêntica da concussão. Eu não preciso estar no cargo. Eu faço tal solicitação em razão de um cargo ou de uma função que eu ainda vou exercer.
eu já solicito em razão disso, eu estarei no crime de corrupção passiva. Aí aqui vem uma questão interessante. Lembra que ali no peculato, nós até fizemos um quiz aqui, em que eu disse que o outro coautor ou partícipe, ele responde pelo mesmo crime do servidor público. Na realidade, ele responderia por peculato furto dentro daquele quiz que a gente trabalhou. Aqui, nós vamos ter uma exceção à teoria monista. Olha só, eu hoje recebo a vantagem devida que você está pagando. Então, você também está praticando um crime comigo. Pela teoria monista, nós responderíamos pelo mesmo crime. Contudo, o Código Penal traz a figura da corrupção ativa. Não é crime funcional, mas é crime contra a administração pública praticada por particular. Relembrando, o crime funcional é o crime praticado pelo servidor público contra a administração pública. O crime comum não funcional é um crime praticado por particular contra a administração pública. Então, nós teremos o particular que ofereceu ou pagou vantagem devida, que responde corrupção ativa, e o servidor público que solicitou, recebeu, aceitou promessa de vantagem devida e responde corrupção passiva. É uma exceção à teoria monista. Vem uma pergunta. Para ter um, eu preciso necessariamente ter o outro? Para ter a corrupção passiva, eu preciso necessariamente ter a corrupção ativa? Até porque aqui eu tenho uma questão interessante, né? Se eu recebo, eu como servidora pública recebo uma vantagem devida, eu tenho de outro lado alguém que me passou essa vantagem devida. Eu tenho de outro lado alguém que ofereceu, alguém que me pagou, alguém que me deu essa vantagem devida. Sim, nós temos que olhar a questão de uma forma em que a gente possa destrinchar o artigo. Olha o que 317 diz. Solicitar. Eu solicito de um particular a vantagem devida. Se o particular não me dá essa vantagem devida, eu não terei a corrupção do particular. Eu só terei a minha corrupção. Então, necessariamente, eu já estou dizendo aqui que para ter a corrupção passiva, eu não preciso ter a corrupção o quê? Ativa. Porque eu só solicitei, mas o particular se negou. Foi lá, fez representação, na verdade foi no meu órgão e disse, olha, estou sendo vítima de corrupção e não vou pagar. Eu recebo. Aqui eu recebi porque alguém ofereceu. Então, na modalidade receber, necessariamente eu terei que ter a corrupção ativa do outro lado. Se eu recebi, foi porque você, de outro lado, pagou. Então, se eu sou denunciada por receber vantagem devida, do outro lado também vai ser denunciado quem pagou a vantagem devida. E a última figura é aceitar promessa de tal vantagem. Então, no aceitar promessa de tal vantagem, é porque você me prometeu do outro lado. Então, voltando. A corrupção passiva, ela pode ser exercida em 3 modalidades. Solicitar, receber ou aceitar promessa. Na modalidade solicitação, não terei necessariamente um corruptor ativo. Agora, na modalidade recebimento e aceitação de promessa, eu vou ter um receptor ativo. Então, a resposta à minha pergunta é: há necessidade para que seja caracterizado o crime de corrupção passiva, que haja também a corrupção ativa? A resposta é não. Eu não preciso, para que seja caracterizado crime de corrupção passiva, que haja o crime de corrupção também ativa. Nem sempre que eu tenho o corruptor, eu tenho de outro lado o corrupto.
Na verdade, o exemplo que eu dei aqui foi o de solicitação, em que eu solicito, mas você, particular, não se deixa corromper e não aceita a minha vantagem. Agora, se eu recebo, é porque você, como particular, aceitou a minha vantagem. Então, quando há um recebimento de vantagem devida, nós temos uma atuação bilateral do corruptor e do corrompido, né? Porque você tem dois agentes na modalidade de recebimento. Aí sim, mas na modalidade solicitação, não necessariamente eu terei esta atuação bilateral. Relembrando, tanto na corrupção quanto na concussão, estes crimes podem ser praticados por quem ainda não esteja investido no cargo, mas quem está se valendo dele. Ou seja, aquela pessoa utilizando-se de um cargo, de uma função que ela ainda vai assumir, ela se vale dela para que haja o recebimento de uma vantagem indevida. E lembra que a gente havia dito o seguinte, que nós tínhamos aqui também no artigo 313A, 313B, no 314, um crime subsidiário. Lembra que nós falamos isso? Se a pessoa pratica o extravio de livro ou documento sem que haja interesse de vantagem indevida, ela está no 314. Mas se ela o faz com a intenção de recebimento de vantagem indevida, ela vai para o crime de corrupção. Concussão e corrupção, a pena é a mesma, varia na realidade de 2 a 12 anos. Contudo, a lei traz ainda uma chamada corrupção passiva privilegiada, que está prevista no artigo 317, parágrafo 2º. E o que diz esse dispositivo legal? Ele diz assim: se o funcionário público pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem, será o crime de corrupção passiva privilegiada, que a pena varia de 3 meses a 1 ano, pena muito menor. Aqui é o famoso quebra-galho que existe no serviço público. Eu estou ali, fulano pediu um favor, aí eu quebro um galho para a pessoa. Quebro um galho. Né? Na realidade, eu nem preciso aqui ter promessa de vantagem devida. Aquela coisa que eu deixo fazer, ou que na realidade eu faço o que eu não deveria fazer, deixo praticar um ato de ofício, ou pratico além do que eu deveria praticar para quebrar um galho. Eu vou responder pelo crime de corrupção passiva privilegiada. E voltando um pouquinho, lá no artigo 316, quando nós falamos da concussão, a Lei 8.137, 1990, que trata de crimes tributários, nós vamos ver os crimes funcionais na nossa 4ª aula, ela acrescentou um parágrafo 1º no artigo 316 do Código Penal. É um crime chamado excesso de exação. O que é exação? Exação é uma cobrança rigorosa do tributo. É uma cobrança desproporcional do tributo. Então, o artigo 316, parágrafo 1º, trouxe o seguinte crime. Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza, reclusão de 3 a 8 anos e multa. Olha só, se o funcionário público hoje, mesmo tributo devido, emprega meio vexatório na cobrança do tributo, responde por um crime de uma pena de 3 a 8 anos. E se ele cobra tributo indevido, ele também responde pelo excesso de exação com pena de 3 a 8 anos. Aqui a lei não exige que haja algum recebimento de vantagem devida. Aqui a lei pune apenas a cobrança indevida ou a cobrança, mesmo que devida, vexatória ou gravosa. Na realidade, é um crime que diz apenas respeito a tributos.
nós vamos ver que a lei de crime tributário, que é 8.137, ela trouxe também algumas figuras parecidas com o Código Penal, mas na área tributária. De qualquer forma, o legislador à época entendeu por bem deixar o crime de excesso de exação, por mais se refira apenas à questão tributária, dentro do Código Penal. Ana, não foi tributo nem contribuição social, foi uma cobrança que eu tinha de uma dívida na administração pública. Caracteriza o crime de excesso de exação? Não. A tipificidade, a tipificação do crime somente ocorrerá quando se referir a tributo ou contribuição previdenciária. E antes da gente ir para 2 outros quiz, nós temos aqui também, dentro do excesso de exação, um outro crime que diz assim: se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, ele vai responder por uma reclusão de 2 a 12 anos, igual da concussão. Então, olha só, o que eu tenho? Eu tenho aquele servidor que ele não solicitou, ele não exigiu, ele não demandou, ele não aceitou vantagem devida, mas o que ele fez? Ele desviou um certo valor do serviço público em vantagem própria. A pena vai ser a mesma da concussão, que é a mesma da corrupção, variando de 2 a 12 anos de prisão, além de multa. Vamos fazer aqui um quiz? Não é crime funcional. Relembrando que crime funcional é o crime praticado por servidor público no exercício de suas atribuições. Então vamos lá. Não é crime funcional. Usurpar do exercício de função pública. O crime de usurpação do exercício de função pública é um crime praticado por particular. Quando o particular acaba exercendo função pública da qual ele não tinha o direito de exercer. E o que a gente havia dito anteriormente, crime praticado por particular contra a administração pública não é crime funcional. Nós vamos denominar de crime funcional o crime praticado por servidor público contra a administração pública. Então, usurpar função pública é algo inerente ao particular que assume uma função da qual ele não poderia. Extraviar livro oficial ou qualquer documento que tenha a guarda em razão do cargo é crime funcional. O extravio de documentos é referente àquele servidor público que tem a guarda. Se o servidor não tem a guarda, ele não pratica o crime de extravio de documento. Excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados da administração pública. Aqui é o crime que nós havíamos falado de peculato eletrônico. Lembra que nós falamos que o 313A e o 313B trouxeram 2 tipificações referentes ao peculato eletrônico, que diz respeito a um chamado crime funcional tecnológico. Na realidade, é um crime que vem inserido agora no ano de 2000, nosso código é de 1940, acompanhando toda essa evolução tecnológica, virtual, que a administração pública também passa. E extraviar livro funcional de que tem a guarda em razão do cargo. Então, a alternativa correta, ou seja, não é crime funcional, é a alternativa A, usurpar do exercício de função pública. Vamos agora para o nosso último quiz da aula de hoje. Dois servidores públicos exigem 2 cheques para retardar um ato de ofício. Contudo, o emitente susta os cheques antes que os servidores públicos depositem. Os servidores públicos, letra A, não responderão por crime algum, pois não tiveram proveito. Nessa espécie de crime aqui, a obtenção de proveito ou vantagem indevida é irrelevante. Aqui nós estamos diante do crime de concussão. Vamos relembrar. A concussão é quando o servidor público exige vantagem indevida em benefício próprio ou alheio.
é irrelevante que o servidor público tenha recebido essa vantagem devida. O simples ato de exigir já caracteriza o crime. Já o que diferencia a concussão da corrupção é que na corrupção você solicita, na concussão você determina, você exige, você impõe o recebimento de vantagem devida. Então, é um fato típico, sim, é crime. Alternativa B. Responderão pelo crime de corrupção passiva na modalidade tentada, pois não chegaram a receber o valor dos cheques. Assim como a concussão, a corrupção passiva, para que possa consumar, independe do recebimento dos valores. Mas aqui, no caso, houve a exigência. Então, exigência não é corrupção. A exigência, no caso, vai ser o crime de concussão. Próxima alternativa. Responderão pelo crime de concussão consumado. Isso mesmo. Os dois agentes responderão pelo crime de concussão consumado. Aí me vem uma pergunta. Se um deles fosse servidor público e o outro fosse um particular, ambos responderiam pelo mesmo crime de concussão consumado? Sim, ambos responderiam pelo mesmo crime. Nós chegamos a falar isso na nossa primeira aula, que nós adotamos a denominada teoria monista. Ou seja, por mais que o particular ele não tenha a característica de servidor público, se ele pratica um crime junto com o servidor público responde por crime funcional e isso comunica-se ao particular, que também responderá por crime funcional. Então, ambos responderão pelo mesmo crime. Apesar que a questão veio falando em dois servidores públicos. Então, a gente nem teria essa questão de saber se um é particular ou não. Mas a gente indo um pouquinho além, a gente já disse, mesmo que fosse um servidor público e um particular, ambos responderiam pelo crime de concussão. E última alternativa, responderão pelo crime de concussão na modalidade tentada, pois não chegaram a receber o valor dos cheques. Voltando. O recebimento dos valores é irrelevante para a consumação do crime. O crime consuma-se com a exigência. O fato de exigir já consuma o crime de concussão. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa C. Responderão pelo crime de concussão na modalidade consumada, porque o crime foi consumado. Bom, nós encerramos a aula de hoje com esses crimes funcionais do Código Penal. Na nossa terceira aula, nós ainda vamos ver os outros crimes funcionais presentes no Código Penal, que é a partir do 318 até o 326 do Código Penal. Aguardamos vocês na próxima aula. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV Justiça no YouTube, TV Justiça Oficial.